Capítulo 26. Jerusalém e as montanhas, desfiladeiros e córregos. Dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Lá, igualmente, eu vi uma montanha santa, e ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria na direção do sul. Do lado do oriente, vi ainda uma outra montanha, mais alta do que aquela, e dividindo-se as duas, uma garganta estreita e profunda. Ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia outra montanha, mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre estas e as anteriores havia um vale profundo. Outro vale, também profundo e seco, abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos de rocha dura. Nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. A finalidade do Vale Maldito. Capítulo 27. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada e todas estas altas árvores e o vale amaldiçoado entre elas? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse: aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que, com a sua boca, proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Ali eles serão reunidos. Será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias, realizar-se-á um exemplo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da eternidade. No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. A jornada de Enoque para o Oriente. Capítulo 28. Dali eu fui à direção ao Oriente, leste, para o meio da montanha ao deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Era um lugar solitário, mas palmo a palmo de árvores e vegetação, e dos pontos altos jorrava água. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 29. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce e opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras. E sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. 30. Igualmente, vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em perfume assemelha-se à pistácia lentiscos. Em direção ao vale, eu percebi o cinamomo, de doce perfume. Sobre eles avancei em direção ao leste. 31. Eu vi outras montanhas. Sobre elas havia bosques de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas, eu vi outra ao leste da região. Sobre ela havia plantas de aloés
e todas as demais árvores gotejavam resina, semelhantemente às amendoeiras. Ao triturar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de perfumes. Capítulo 32. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores perfumada e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas a alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zotiel, e cheguei ao jardim da justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam dali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro, sua folhagem é parecida com a da alfarrobeira. O seu fruto é como os cachos da videira, e o seu perfume é percebido a grande distância. Então eu exclamei: como é bela esta árvore e como é agradável o seu aspecto! Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 33. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi que estavam vindo as estrelas celestiais. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão e escrevi-as todas, enquanto elas saíam uma por uma de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. E também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. A jornada de Enoque para o norte. Capítulo 34. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 35. Dali eu fui para as extremidades do mundo, para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e passagens através deles era de igual magnitude. A jornada de Enoque para o sul. Capítulo 36. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento.
Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram. E abençoei o Senhor da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Enoque vê seus ancestrais. Capítulo 37. A segunda visão de sabedoria que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Maalalel, o filho de Quenã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio e entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor Deus. Aqueles que eram antes de nós pensaram-nas boas para se pronunciar. E nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo, nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor Deus o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto e de acordo com o prazer do Senhor Deus. O que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Primeira parábola: o futuro do reino de Deus e o julgamento aos pecadores. Capítulo 38. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor Deus? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados, e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor Deus. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor Deus, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. A morada dos justos e os louvores do Santíssimo. Capítulo 39. Naqueles dias, a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. E Enoque recebeu escritos da ira e escritos do desespero e da perdição. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor Deus. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Ali eu vi com os meus próprios olhos as suas moradas junto aos anjos justos e seus lugares de repouso junto aos santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo, os meus olhos viram a habitação dos eleitos, da verdade, fé e retidão.
Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor Deus. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor Deus. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor Deus. Neste momento, eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor Deus com louvor e exaltação, pois Ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles abençoarão aqueles que não dormem espiritualmente, mas permanecem diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te e dizendo: Santo, Santo, é o Senhor Deus, encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoando-no, dizendo: Abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Os 4 anjos. Capítulo 40. Depois disso, eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor Deus. Igualmente, nas 4 asas do Senhor Deus, nos 4 lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor Deus para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao Messias e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor Deus. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor Deus. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor Deus para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso, eu pedi ao anjo da paz que prosseguia comigo para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o longânimo, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares. Capítulo 41. Depois disso, eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões,
e das ações humanas enquanto eles pesavam nas embalanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória, e como eles foram expelidos dali e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor Deus. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. Os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi câmaras fechadas de onde se origina a distribuição dos ventos, a câmara do granizo e a câmara da neve, a câmara das nuvens e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi as câmaras do sol e da lua, e de onde eles saem para onde voltam, o seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não o aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente, avança o sol e segue o seu curso, obedecendo a ordem do Senhor Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite. Na presença do Senhor Deus, eles se colocam um atrás do outro, agradecendo-o e louvando-o sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso, pois o sol faz muitos giros ou para a bênção ou para a maldição. E o caminho da lua é luz para os justos, mas trevas para os pecadores. Em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos em nome da sua justiça. Nenhum anjo, nenhuma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que o julgará na sua presença. A morada da sabedoria divina. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. Os segredos astronômicos. Capítulo 43. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Eu vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo e como guardavam fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor Deus mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las.
A segunda parábola, o reino do Messias, novos céus e nova terra. Capítulo 45. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor Deus. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor Deus e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia, o Messias se assentará sobre um trono de glória e escolherá as suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito. Pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu. O abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometerem pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim. Mas a condenação dos pecadores se aproximará para que eu possa destruí-los da face da terra. O ancião de dias e o filho do homem. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual à branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se ao do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me e disse: Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor Deus o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor Deus em eterna ascensão. Este filho do homem que tu vês levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhe foram dados. Igualmente o semblante do poderoso. Ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor Deus. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor Deus e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. E com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor Deus. A oração dos justos por justiça e sua alegria pela vinda do Senhor. Capítulo 47. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor Deus. Naquele dia, os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor Deus, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor Deus, para que por eles se execute julgamento.
e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor Deus. A fonte de justiça, o Filho do Homem, a morada dos justos, julgamento dos reis e os poderosos. Capítulo 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual era inesgotável, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar. E ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele. O abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor Deus. Para esse propósito, o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado, e ele será para todos sempre. E a sabedoria do Senhor Deus revelou-o aos santos e aos justos, pois ele protege o destino dos justos, pois estes odiaram e aborreceram este mundo de depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos em nome do Senhor Deus. Pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha no fogo e como o chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor Deus e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. O poder e sabedoria do Messias. Capítulo 49. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o Messias permanece diante do Senhor Deus e sua glória é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o Messias está na presença do Senhor Deus de acordo com seu próprio prazer. A glorificação e vitória do justo e o arrependimento dos gentios.
Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor Deus. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor Deus, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor Deus terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia, e a justiça está em seu julgamento. Na presença de sua glória, em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende, este perecerá na sua presença. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor Deus. A ressurreição dos mortos e a separação pelo juiz, do justo e o ímpio. Capítulo 51. Naqueles dias, a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias, o Messias se assentará sobre seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor Deus lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias, as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o Messias será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. As 7 montanhas de metal e o Messias. Capítulo 52. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá, meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal maciço e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: O que são estas coisas que em segredo eu vi? Ele disse: Todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me, dizendo: Espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor Deus tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal maciço e a montanha de chumbo, todas estas na presença do Messias serão como favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias, os homens não serão salvos por ouro e por prata, nem eles o terão em seu poder para segurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas e perecem na terra, quando o Messias aparecer na presença do Senhor Deus. O vale do julgamento, os anjos de punição, os escolhidos do eleito. Capítulo 53. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas,
Contudo, aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor Deus e da face de sua terra. Eles se levantarão e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali e preparando todos os instrumentos de Satanás. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse: Estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor Deus. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença, como a terra e os montes, como as fontes de água existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. O vale da punição dos reis, poderosos e os anjos caídos. Capítulo 54. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os reis e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: Para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: Estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor Deus ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satanás e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. A visão do dilúvio. Naqueles dias, punição virá do Senhor Deus, e os reservatórios de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água do alto do céu é a masculina, e a água debaixo da terra é a feminina. E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sob as extremidades do céu. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. O sinal de juramento de Deus para com o homem. Capítulo 55. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: Em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: De agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Juízo final de Azaziel, os vigilantes e seus filhos. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus, o Criador. Ó vós reis, ó vós poderosos que habitam o mundo, vereis meu eleito assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azaziel e todos seus aliados e descendentes em nome do Senhor Deus.